Olá! Decorridos meses em meio a uma crise sanitária, política e econômica instalada no país e com ressonâncias diferentes no mundo, nosso Diálogos em Educação de hoje tem a alegria de receber o mestre em Educação, Juliano Viale dos Santos, para tratar do tema Direito à Educação e ao Aprender em Tempos de Pandemia. Criamos este canal com o intuito de conversarmos com você, professor, gestor, coordenador pedagógico e a todos que estão interessados pela educação. Os impactos causados pelo coronavírus têm nos atingido em múltiplas direções. Desde março, professores, estudantes, suas famílias, a partir das condições que são possíveis, têm construído possibilidades para retomar, de alguma forma, propostas pedagógicas, manter vínculos e, principalmente, promover algumas aprendizagens. O momento singular que vivemos requer, então, um esforço coletivo para que a escola, essa instituição centenária, se reinvente. Os desafios para que o façamos, respeitando e incluindo todos, requer coragem, apoio mútuo, criatividade e compromisso social. E hoje, então, conversamos com o Juliano Viale dos Santos, que nos brinda com a abordagem deste tema fundamental para a nossa roda de discussão, direito à educação e ao aprender em tempos de pandemia. Juliano, muito obrigada, é um prazer estar com você. Olá, professora Terciane, e a todas e todos que estão nos acompanhando nesse programa de diálogos da educação. Uma satisfação enorme poder aqui contribuir nesse debate, nessa temática sobre direito à educação e ao aprender em tempos de pandemia. Esse momento sanitário que todos nós convivemos nesse ano de 2020 nos trouxe também reflexões, desafios, além de todas as nossas perdas que tivemos nesse ano que é peculiar. E a educação, como é de se notar, também ficou à mercê de todos esses desafios e essa situação da nossa sociedade em relação à pandemia. Mais ainda, a educação trouxe e escancarou certas diferenças, certos abismos que nós já tínhamos na educação e que ficaram escancaradas agora na questão educacional em relação a situações vividas pelas famílias, pela comunidade escolar. Então, aquele direito à educação, trazido pelo artigo 6º da Constituição dos Direitos Sociais, o artigo 225, que indica na Constituição Federal que a educação é um direito de todos, dever do Estado e da família, nesse ano ele ficou muito mais evidente, principalmente no âmbito familiar. As famílias que tiveram que ter dentro do seu seio familiar, da sua estrutura familiar, sistemas educacionais que antes estavam levados na escola, que eram estruturados dentro da escola formal. E esse ano nós tivemos toda essa situação que transformou, então, nas famílias, esse cenário educacional dentro dos seus ambientes. Porém, isso evidenciou, deixou muito mais escancarado as desigualdades que nós temos dentro dessa estrutura social aqui do nosso país, onde é o país que mais tem a desigualdade social dentro do mundo. Essa educação, então, sofreu com isso, porque nós tivemos as famílias, principalmente as mais em estado de vulnerabilidade, ter que lidar com aquela situação que antes a missão dessa família era levar o seu filho até a escola, a sua filha até a escola, e lá se tinha o ambiente escolar, o seu direito à educação, o seu direito a aprender dentro dessa estrutura escolar, que em tese nivelava os alunos dentro da mesma estrutura com o professor. Porém, com essa questão do isolamento social, das aulas remotas, as famílias tiveram que se adaptar a isso. Mas e as famílias que estão, professora Terciane, com essas estruturas já economicamente afetadas, que já não têm uma estrutura social e econômica para suportar essas crianças dentro da sua casa, num horário maior do que era o habitual, tiveram que também transformar os seus ambientes familiares em ambientes escolares. E isso nos trouxe uma realidade muito triste.
Aquelas famílias pobres que antes já estavam dentro dessa desigualdade, que sofriam a questão econômica, agora, nesse ano, também se descapitalizaram na questão educacional, pois são crianças que tiveram que lidar com estruturas nas suas famílias que não eram adequadas para as aulas no formato remoto, no formato EAD. Então, obviamente que esse direito à educação, que a gente já briga há muito tempo, uma educação de qualidade, esse direito ao aprender, com essa situação da pandemia, ela evidenciou muito mais essa questão que agora se traz novos direitos e novas lutas para quem lida tanto no âmbito da educação, como que também quanto quem lida no âmbito do direito, que é de ter acesso a esses meios educacionais transformados hoje em práticas pedagógicas virtuais, em estruturas educacionais que estão agora dentro de casa. Vejamos, né, uma família que já tinha carências econômicas, como que poderia suportar uma aula EAD, que necessita, obviamente, de um computador, de um telefone, mas necessita de internet, uma boa conexão, um bom pacote de dados ou um acesso a dados que não se é possível. Se tem estudos que mais de 35% da população nacional não tem acesso à internet. Como ficariam e como ficaram essas crianças que foram expostas a essa situação? Então, esse direito à educação e ao aprender, nesse ano, ele evidenciou e escancarou essas situações que tornaram essas famílias muito mais necessárias de um aporte do Estado ou de instituições que pudessem fazer isso. Por mais que os professores, escolas, estruturas, universidades fizessem todo esse empenho, porque também os professores, a própria comunidade escolar teve que se adaptar. Não foram só os alunos ou as famílias, mas também a comunidade escolar, os professores das instituições tiveram que se adaptar a esse novo formato que nós tivemos nesse ano de educação. Mas como que essas famílias que estão em estado de vulnerabilidade podem receber esse sistema educacional que, de uma hora para outra, é jogado do ambiente familiar, sem acesso, sem impressora, sem computador? Nós, ali da Defensoria, tivemos diversos relatos de famílias onde o pai, com um celular, tinha que conseguir auxiliar os seus filhos, 2, 3 filhos, com as atividades da escola. Sem acesso à internet, ele se comprometia. Eu tive um caso muito interessante, que ele tinha que, antes do trabalho, ir até um local onde tinha um Wi-Fi gratuito para passar os trabalhos para a escola de todos os filhos. E à noite, recebia daí o material, à noite, dividia o tempo do celular para que os filhos pudessem fazer as atividades. Esse foi um exemplo de diversos outros casos, certamente, que chegaram para as escolas, para as universidades, para as instituições. Então, essa situação desse ano, ele escancarou aquilo que há muito tempo já se luta, que é a questão da educação com qualidade para todos. Nós ainda sofremos aqui no Brasil uma luta jurídica muito grande se conseguir educação infantil para todas as crianças, independente da condição ou situação de emprego ou não dos pais. Obviamente que nós entendemos que a educação é direito da criança e não dos pais, tem que se afastar aí muito aquela ideia assistencialista de que a educação infantil é uma questão para os pais poderem trabalhar. Não é esse aspecto. O direito é da criança, do direito à educação, do direito ao aprender. Esse ano se potencializou isso, porque além de se buscar o acesso à educação, também tinha que se buscar e agora nós não vamos mais ter o antigo normal, vai ser o novo normal. Nós vamos ter que cada vez mais batalhar, além do acesso à educação com qualidade, do direito ao aprender, nós temos também que trabalhar e muito lutar para que essas famílias também recebam essa estrutura que, em um momento ou outro, podem voltar para dentro do ambiente familiar, como ainda permanece. E também porque as escolas, as universidades, professora Terciane, vão lidar com essa nova estrutura pedagógica, que é a educação remota, a educação EAD, a educação virtual, aulas síncronas, de uma forma muito mais constante do que se trabalhava antes.
Eu entendo, inclusive, que a pandemia nos antecipou 10, 15 anos das tecnologias que iriam chegar, que iriam se trabalhar, ou se potencializou muito mais isso. Então, essas famílias vão ter que estar estruturadas e ter todo um apoio do Estado, das instituições educacionais, para que a gente possa também proporcionar para elas esse direito à educação de qualidade, esse direito a aprender. Mas não somente as famílias, também a comunidade escolar. E quando eu falo a comunidade escolar, também os professores, os pais e também os alunos. Não é só o acesso à tecnologia, nós temos que ter um letramento digital também, tem que se trabalhar no letramento digital. A gente não pode imaginar que todos têm acesso e conhecimento às plataformas de educação EAD, que todos têm acesso às tecnologias e conhecimento das ferramentas tecnológicas. É necessário que se trabalhe também na busca desse conhecimento e dessa qualificação, não só dos professores, mas também dos alunos e também dos pais. Por que eu falo também dos pais? Os pais, com a questão da pandemia, se viram também uma necessidade cada vez maior de poder auxiliar os seus filhos. Naquele ambiente que às vezes o professor estava lá, esse ambiente, um tempo assim muito maior, agora está dentro da casa. E os pais também têm a necessidade de ter esse letramento digital, esse acesso às plataformas, acesso às mídias digitais. Então é importante que cada vez mais se valorize esse direito à qualidade da educação, esse direito ao aprender de todas as crianças, independente da classe social ou econômica, e agora, mais com a pandemia, também o direito ao acesso à internet, acesso às mídias digitais educacionais, e uma qualidade para que se possa, sim, usufruir dessas mídias e se possa dar esse direito a aprender com qualidade. Porque também a gente, com a pandemia, percebeu que muitas das famílias não tinham acesso a isso, e também evidenciou um vácuo muito maior, uma lacuna muito maior, ricas e as famílias pobres. Famílias ricas tendo acesso a essas tecnologias, cada vez potencializando mais o conhecimento educacional, enquanto outras famílias em situações de vulnerabilidade não tinham acesso a isso. Temos que trabalhar também com a questão da evasão escolar, que esse ano, certamente, os números serão muito grandes. Com a questão de trabalhar com os professores, com a questão da saúde mental dos professores, das famílias, que reflete e muito na questão educacional. Na questão da saúde ocular das crianças que, de uma hora para outra, por causa da pandemia, tiveram que ficar, ao invés de ficar 1 ou 2 horas em atividades extracurriculares na frente de computadores, passaram a ficar 6 a 8, 10, 12 horas na frente de um computador. Então tem que se trabalhar, se pensar nisso, também como atividades que deverão ser valorizadas mais dentro desse campo, do direito à educação com qualidade e do direito ao aprender. Juliano, essas Pois não. questões que tu nos trazes, elas são, assim, realmente muito importantes. Eu acho que a pandemia, ela acelerou a história da escola, mas ela também nos colocou, assim, uma denúncia muito evidente das desigualdades marcantes do tecido social brasileiro. E eu concordo plenamente com você, é momento de nós, enquanto sociedade, junto ao Estado, pensarmos quais são as nossas prioridades enquanto coletivo, e ao elegermos essas prioridades, certamente a saúde pública, a escola, né, a educação pública não podem ser elementos dos quais nós possamos prescindir. E me parece importantíssimo dessa tua fala, assim, dessa tua reflexão, essa dimensão das alternativas que nós temos que oferecer para que as pessoas tenham dignidade, para que as famílias tenham dignidade. E essa dignidade envolve o acesso mínimo a certas condições para garantir a vida. E educação é uma delas, né? É uma delas. Então, quais são os anúncios que nós, enquanto sociedade, junto ao Estado, podemos fazer
para darmos uma resposta a essa desigualdade. O IBGE tem sido bastante consistente nessas informações, demonstrando o crescimento da desigualdade social nos últimos anos, no Brasil, de novo, né? 42% da riqueza no país, né, fica com 10% apenas da população, e os 10% mais pobres dividem 0,8%. Então, é uma distribuição absurdamente desigual, e eu acho que essa reflexão que você nos traz, né, indicando a pandemia e essa denúncia da desigualdade, do acesso, por mais que os professores, que as famílias, que todos se empenhem, não há como suprir certas desigualdades, porque elas estão embasadas em algo que nos antecede. Então, eu acho que esse é um convite muito forte, assim, para pensar o abismo social e dessas desigualdades. E é importante também refletir que, por mais que essa pandemia, então, tenha trazido, escancarado a desigualdade que já existia antes, e agora escancarou, evidenciando essa grande margem que existe entre uma população privilegiada e uma população totalmente desassistida, e cada vez vai aumentando mais nos últimos anos, com uma taxa de pobreza enorme que vem crescendo. São pessoas que, infelizmente, professora Terciane, ainda não têm uma voz tão plena dentro da sociedade para poder exercer seus direitos. Essas coletividades e também da estrutura escolar cada vez mais postular que essas diferenças cada vez se aproximem, que não fique tão distante, para que a gente possa dar, no mínimo, condições dignas de uma educação. E isso certamente vai refletir também na questão econômica. São diversos estudos que demonstram que o acesso a uma educação e essa criança, cada ano que ela permaneça na escola, ela vai ter uma possibilidade de avançar em relação à sua família, ela ter uma ascensão econômica e social. Cada ano na escola que ela permaneça, a chance aumenta. E por isso também a importância de, cada vez mais cedo, se fazer a educação infantil como um direito fundamental da criança, independente da condição econômica dos pais, ou se estão trabalhando ou não. E ainda muito que isso acontece, essa discussão, pensando numa visão assistencialista da educação infantil, e não a educação infantil como começa cedo para a criança, no aprender, na questão do aprendizado, na questão de se manter, não é com a sociabilidade, mas se manter dentro de uma relação social com outros. Quanto mais cedo, melhor para a criança, os estudos demonstram isso, e o acesso à educação tem que ser garantido, independente da condição econômica dos pais, ou sua condição de emprego. Por isso que se evidenciou cada vez mais. Infelizmente, não se teve um aporte tão grande da repercussão social, das mídias, porque são comunidades que não aparecem, são invisíveis, inclusive, para a questão da mídia, para a questão das elites. Relevante nisso. É de cada vez mais lutar, porque agora ficou perceptível. Inclusive, professoras, diretoras perceberam, às vezes, estruturas familiares que elas somente imaginavam, mas que se tornou cada vez mais evidente, porque, às vezes, o empenho dos professores, das diretoras de irem lá, percebeu aquele nível de pobreza que, às vezes, estão aquelas crianças habituadas no dia a dia. Por isso, a importância também nisso. Também eu acho que é um ponto importante de se destacar que é importante o fortalecimento da comunidade escolar. Como é importante o papel do professor, dos pais e dos alunos. Os pais têm que aproveitar esse momento, porque os pais também perceberam a importância que é, porque muitas famílias que não entendiam ou nem pensavam como que passava a questão do aprender na escola, viram isso dentro da sua casa. Então, a comunidade escolar se fortalecer nisso, trazer o engajamento, porque a gente escuta muito dos professores, dos diretores, das diretoras, dizendo que não tem participação dos pais e tudo. Esse eu acho que é o momento, quando começar a se retomar as aulas presenciais, de trazer novamente, puxar os pais e dizer, olha, vocês passaram um ano participando do aprendizado do seu
Muito obrigada, Juliano. Acho que esse teu depoimento e quase que uma convocação, né, a nos unirmos para olharmos para esses que estão silenciados e para esses que, por vezes, também não são vistos e não têm uma voz tão ativa quanto deveria, porque eles são maioria, né, para essa sensibilidade para a educação infantil, para o direito à educação e ao aprender. Eu quero te agradecer. Acho que essa é uma primeira conversa, e eu acho que os professores, os gestores, coordenadores pedagógicos, todos, né, que estão, toda a comunidade escolar, tem esse compromisso, né, de nos emanarmos e juntos continuarmos pensando sobre essa temática, e mais do que isso, a termos atitudes propositivas nesse nosso tempo que vivemos. Então, agradecemos a tua participação, Juliano, mestre em educação, também defensor público, e aguardamos comentários, questionamentos, sugestões a todos que nos assistem. Esse é um espaço de interlocução, de construção coletiva de novas oportunidades e criações pedagógicas. Obrigada a todos e até o próximo.